Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu tenho a responsabilidade de comentar o livro de contos, o primeiro livro de contos do Marcelo Apsan, do Canal Literário. O Marcelo Apsan, para quem não o conhece, é o fundador e quem está à frente do Canal Literário, um canal sobre livros aqui no YouTube, desde 2021. Ele é muito ativo tanto no YouTube quanto no Instagram e em outras redes sociais. Ele, a princípio, não é da área das letras, é formado em administração pela USP, trabalha na área, mas sempre foi um aficionado por literatura, com o canal literário deu um passo avante nessa direção. E além disso, além de comentar sobre livros clássicos principalmente, ele escreve. E agora ele publicou pela Amazon, no Kindle, o seu primeiro livro com 7 contos, é a parte um, o que já nos faz perceber que virá em seguida uma parte 2 com mais contos. O que a gente deve notar aqui, a princípio, é uma característica que é própria do Marcelo e que vai aparecer aqui nesses contos e dar a eles uma característica especial, que é o contexto judaico no qual vários desses contos se desenvolvem. O Marcelo, para quem não sabe, é judeu, até onde eu sei, de uma linha um pouco mais ortodoxa, ou seja, ele realmente estuda e observa as práticas religiosas do seu povo. Não é um judeu leigo, digamos assim. E aqui muito disso vai aparecer, o que para nós que não somos judeus já é por si só muito interessante, na medida em que nos trazem informação cultural que de outro modo não teríamos acesso. Para mim, os pontos altos desses contos vão acontecer quando os desafios de viver essa fé, de viver essas práticas e tradições, vai entrar em conflito com o mundo contemporâneo, de modo a contrapor duas visões de mundo muito diferentes e exigir do personagem uma solução, uma escolha, que é sempre uma escolha muito difícil. Como eu havia dito, a coletânea tem 7 contos e os 2 primeiros contos, O Fantasma e A Fuga, são contos que se unem, eles têm uma certa continuidade, porque em ambos nós acompanhamos a vida de um jovem à altura dos seus 31 anos, que já passou por um casamento, já tem filhos. Entretanto, esse casamento, inclusive até por conta da idade, por ter sido um casamento um pouco arranjado, mediado por terceiros, ele não deu certo e desencadeou um divórcio. E esse rapaz aqui, ele está tentando se colocar de novo no mundo, entrar numa nova relação, mas sempre tendo como pano de fundo essa tradição religiosa que vai fazer exigências a ele. No primeiro conto, O Fantasma, a gente acompanha ele num encontro com uma moça que é também da comunidade judaica, e todas as expectativas em torno dele e toda a dinâmica muito particular desse tipo de encontro. Vocês vão perceber que eles vão comer num restaurante japonês. Isso é, a princípio, casual, mas mais à frente, num outro conto, isso vai ser revelado como uma estratégia dos judeus para comer dentro das normas da religião e em restaurantes que não são kasher. Kasher é a comida preparada de acordo com os preceitos judaicos. Então, dentro dessa gama de preceitos, os restaurantes japoneses acabam sendo lugares mais seguros e que não é possível a violação dos mesmos preceitos, ainda que não se trate de um restaurante kasher. E esse primeiro conto, Fantasma, é muito ligado também à questão dos relacionamentos que são desenvolvidos através das redes sociais, e tem muito disso da dinâmica, né, de expectativa e de interações que se estabelece mediante as redes sociais. No segundo conto, uma vez que o primeiro não teve um desfecho romântico assim dos mais interessantes, a gente acompanha a fuga. Para mim é um dos pontos altos dessa coletânea, porque aqui esse jovem que teve uma tentativa de relacionamento com uma moça da sua comunidade, que teve lá seus altos e baixos, agora, inclusive também pelas redes sociais, entra em contato com uma outra moça, com uma goi, ou seja, uma não judia. E isso dentro da comunidade já implica uma série de problemas, uma série de discussões. No entanto, ele está convicto de que é preciso dar alguns passos para além da simples observância da tradição, ainda que não a rejeite, e quer investir no relacionamento com essa moça. Só que essa moça não mora em São Paulo, ela mora em Três Corações, Minas Gerais,
Então, para conhecê-la, ele precisa ir passar lá alguns dias, um final de semana prolongado, e para isso se hospedar, para isso levar comidas que são próprias da religião. Ele precisa observar o sábado, né, o sabá, porque ele vai passar o final de semana, ou seja, de sexta-noite a sábado à noite, ele vai estar ali em Três Corações precisando observar o Sábado Santo. Ao mesmo tempo que ele está se distanciando da tradição, dando um passo além e indo conhecer essa moça, ele está tentando observar todos esses outros aspectos da sua prática religiosa. E o que eu acho muito interessante, que para mim faz com que esse conto seja um dos pontos altos, é além dessa questão da jornada, que é muito interessante e traz uma dinâmica muito bacana para o conto, a questão de que aqui se somam dificuldades. Porque ter um relacionamento, começar um relacionamento à distância ainda por si só, já traz uma série de problemáticas, uma série de questões e de desafios. Ainda que não haja nenhuma questão religiosa envolvida, a coisa já é difícil por si só. Só que aqui há uma soma de dificuldades, uma soma de conflitos. E é muito interessante acompanhar como o Marcelo faz com que interajam essas dificuldades até chegar ao desfecho do conto. E aqui é muito bom para a gente visualizar que as dificuldades da observância de certas práticas religiosas nunca são só as dificuldades de observância de certas práticas religiosas. Elas são também a sobreposição dessas dificuldades às dificuldades próprias da vida em geral, o que sempre torna a coisa ainda mais dramática. Ainda que esses dois contos tenham uma dinâmica muito parecida, saibam que os restantes 5 não seguem esse mesmo script, porque essa é uma coletânea com uma grande variedade de temas e também uma grande variedade de abordagens formais a respeito desses mesmos temas. No terceiro conto, A Eterna Companheira, por exemplo, o Marcelo foge completamente desse núcleo inicial dos dois primeiros contos e vai posicionar a história ali nos tempos da ditadura militar, nos anos 60 e 70, em que um jovem vive ali todos os percalços da vida estudantil. Ali ele também inicia um relacionamento, chega a se casar, e ele agora, no presente, está contando, está se confessando com uma garrafa de cachaça a respeito das vicissitudes desse amor. Então é um conto que foge um pouco do script dos outros e que eu acho que é muito louvável nesse sentido de uma tentativa de uma abordagem formal e temática novas. A seguir vem um outro conto que para mim é um ponto alto. E aqui a gente tem dois contos que compartilham de uma ideia inicial, apesar de terem desenvolvimentos bem diferentes, que é a questão da mística, que é a questão do fantástico barra sobrenatural, sempre ligado à tradição judaica, o que é muito interessante. Em O Pacto, nós vamos acompanhar a história de dois irmãos, sob a perspectiva de um irmão que já está ali aos seus 86 anos, no fim da vida, e esses irmãos, eles tiveram uma infância e no curso dessa infância eles conheceram um rapaz. E o irmão desse que narra teve uma relação muito intensa com esse rapaz, de amizade, de cumplicidade, e chegou um momento em que esse rapaz decidiu fazer com o irmão mais novo, irmão gêmeo, na verdade, não é nem mais novo. Decidiu fazer com ele um pacto de amizade, mas assim, respeitando certas formalidades, certas solenidades, o que emprestou àquele ato um certo ar de seriedade que a princípio não era esperado. Os anos se passaram, esses rapazes se tornaram homens, constituíram família, enfim. E chega um momento em que esse pacto será cobrado. Essa fidelidade na amizade, até o ponto do desafio, ele será cobrado. E isso envolve, de um certo modo, o poder de disposição da vida, mas num nível não do gesto contra o próprio corpo, digamos assim, mas no gesto de poder negociar os anos da vida mediante a palavra, o pacto verbal. É muito interessante esse conto, é muito interessante como o Marcelo desenvolve isso dentro
das várias linhas temporais, né, no sentido de que existe um narrador no presente, narrando fatos passados que foram se desenvolvendo desde a infância até a vida adulta, até chegar ao presente da narrativa de quem narra. São vários personagens, muitas dinâmicas. Eu acho que esse conto tem um tom orientalizante que me agradou muito, apesar de não necessariamente se passar estrito senso no Oriente. O outro conto que vem logo em seguida, A Reunião, também parte dessa premissa do misticismo. Afinal, são jovens amigos que estão reunidos para discutir Cabala, né, que é a tradição mística judaica. E aí eles começam, mas eles também estão curtindo o momento, estão fumando narguilé, esse tipo de coisa, né? São jovens. Os pais estão fora, então eles estão aproveitando ali a casa só para eles. E aí começa aquela história de lendas, quem crê, quem não crê, quem é cético, quem não é. E aí acontece um determinado fato que deixa todos meio assombrados, que tem a ver com o sobrenatural. E passados alguns anos, a gente vê uma repercussão desse fato. É um conto que eu gosto por conta dessa estrutura, ainda que eu acho que esse final fica um pouco óbvio. Talvez poderia ter sido trabalhado de um modo a se tornar menos óbvio, porque o conto por si só tinha a sua graça, o seu charme. Aí a gente passa para os contos finais, e aqui eu já posso dizer que este conto que eu vou mencionar, ao lado de A Fuga e de O Pacto, são os meus contos favoritos da coletânea. Falo de A Questão Derradeira. Aqui, como em A Fuga, a gente também tem essa problemática de viver a tradição religiosa no mundo contemporâneo. Só que não mais sob o ponto de vista do relacionamento conjugal, mas do ponto de vista de uma carreira. Aqui a gente tem um jovem que está se formando numa ótima universidade e ele ali tem uma chance de entrar para uma instituição financeira muito prestigiada. E o processo de seleção é muito restrito, assim, só quem for muito bom vai conseguir passar, e é algo de muito alto nível, de muita exigência, assim. A gente percebe aqui, por que não, um certo pacto fáustico. Tamanha é a entrega que a pessoa precisa dar nesse emprego, nesse processo seletivo, para depois, mais tarde, colher os frutos e ser altamente remunerado, mas sempre entregando muito, muito para a empresa. E esse rapaz, então, entra nesse processo seletivo e a gente vai acompanhando as etapas do processo. E isso, por si só, já é muito interessante. É um protagonista também que tem uma autoestima lá em cima, né? Ele se acha muito inteligente, muito capaz, e de fato ele é, e vai passando no teste. Só que o conto é conduzido de uma tal forma que quando chega ao final, ele já ultrapassou desafios muito pesados. Tudo leva a crer que ele vai conseguir chegar à aprovação almejada. Só que por uma questão assim muito singela, mas ao mesmo tempo muito eloquente, ele é colocado sob desafio, sob a necessidade de escolher, digamos assim, entre aquele emprego e viver a sua vida religiosa. Por uma questão de detalhe, mas é um detalhe que instaura um conflito e uma incompatibilidade quase intransponível entre aquele emprego, aquela vaga e um modo de vida em geral. E eu acho que esse conto funciona muito bem justamente porque esse conflito, a meu ver, não é só o conflito entre aquela vaga e aquela tradição judaica específica que está sendo retratada no conto. Ele é uma metonímia para o conflito maior entre trabalhar daquele modo e todas as outras formas de vida que estão ao redor, que não necessariamente são as judaicas, mas que não se pautam por aquela dinâmica meio predatória daquele emprego. A gente percebe, como eu já disse, um certo pacto fáustico, uma necessidade de vender a alma, quase que literalmente, para poder entrar naquela empresa. Eu acho que isso fica muito bem retratado no conto, sem também que em nenhum momento se faça alusão a pacto fáustico. É uma coisa sutil. E por fim, a gente tem o conto A Praia, em que o Marcelo, justamente nesse exercício de diversidade de conteúdo e formal, se coloca numa voz feminina que narra ali num momento de alívio, num momento confessional, as agruras pelas quais vem passando do seu casamento com um homem alcoólatra, um relacionamento abusivo. Eu acho muito interessante esse conto, não é um favorito, mas eu reconheço a importância dele enquanto exercício de escrita. São contos que, a meu ver, têm esses pontos altos na medida em que colocam o conflito entre tradição e modernidade, e também quando partem para o simplesmente fantástico e misterioso,
como em O Pacto. Como todo primeiro livro, como um livro que é autopublicado, sempre há, e eu sempre ressalto isso, a questão da edição. Se olhar do outro para a composição do texto é algo que faz falta e que eu deixo aqui como uma sugestão. Uma edição e também uma revisão. Não que o livro tenha problemas homéricos, de ortografia, esse tipo de coisa, mas o olhar do outro para revisar e para editar, para sugerir coisas, é sempre muito importante e a gente sente essa ausência aqui. Um outro ponto que eu ressaltaria como uma crítica construtiva é a questão da linguagem. Eu acho que em alguns momentos aqui há uma linguagem, não em todos, mas ela, justamente porque ela aparece de repente, não me agradou. Uma linguagem um pouco formal demais, um pouco mais empolada, que eu sei que em determinados contextos que os contos retratam tem razão de ser, mas em outros não. E aí, mesmo nos contextos em que ela tem razão de ser, dada a extensão do conto, talvez não ficou muito explícito para o leitor que se trata disso, e não de uma opção do escritor que não soa bem aos ouvidos do leitor. Eu acho que eu consegui me fazer entender dessa forma. É sempre ter muito cuidado, eu acredito, quanto a essa linguagem mais formal, mais empolada, digamos assim. Dependendo do contexto, ela não tem lugar e quando tem lugar, é preciso ter sabedoria na forma de inserir. Outro ponto também que eu colocaria é a questão do narrador que se dirige ao leitor. Isso está presente nos 2 primeiros contos. Eu não gostei tanto dessa estratégia, eu acho que é uma estratégia prescindível e que não acrescentou muito aos contos em que ela esteve presente. Por exemplo, A Fuga tem um pouco disso, e eu considero A Fuga um ótimo conto. Principalmente seria um excelente conto se não tivesse essa estratégia. Uma outra estratégia que também não me agradou muito foi a do diário, do conto A Reunião, aquele conto em que os jovens estão reunidos discutindo cabala. Eu acredito que esse conto poderia ter saído sem essa estratégia do diário, ou se fosse adotado o diário, essa questão do diálogo com o diário talvez não tenha ficado tão legal. Mas tirando esses pontos que eu ressalto apenas como crítica construtiva, eu acho que a coletânea revela uma variedade formal e de temas e de estratégias e uma dinâmica muito boas. Os contos são contos que te levam do começo ao final com muito interesse. Você não se aborrece no meio do conto. Então eles têm essa força e essa força é muito preciosa e merece ser mais e mais trabalhada. É isso, pessoal. Todas as informações a respeito das redes sociais do Marcelo, de como acessar o livro, estão aqui embaixo na descrição. É um livro que também está disponível pelo Kindle Unlimited. Deixem nos comentários se já leram, se conhecem o Marcelo. Deixem um like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!